Muito bem, hoje nós vamos estudar o nosso Deus. Nosso Deus que é o Senhor, chamado Yahvé. Primeiro, a definição de Deus. O termo Deus refere-se ao ser supremo e inigualável, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, existentes na primeira e na segunda criação. Ele não tem princípio nem fim, sabe todas as coisas e com poder para fazer tudo. Deus é espírito, não tem limitações físicas. Deus é amor. Ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo, porque ele é muito maior e mais complexo que o ser humano. A Bíblia é a revelação de Deus sobre quem ele é. Então vamos lá. A definição de Deus é um termo que se refere ao ser supremo e inigualável, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis existentes na primeira e na segunda criação. Então Deus criou tudo, todas as coisas, tudo que existe, tanto na primeira criação, que é a criação dos céus e dos anjos, quanto na segunda criação, que é a criação do nosso universo, da nossa terra e dos homens. Deus ele não tem princípio e nem fim, porque Deus está na eternidade. Ele existe para sempre. Ele sabe de todas as coisas e tem poder para realizar qualquer coisa. Então Deus, ele está na eternidade, ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas e ele está em todo lugar. Deus, ele é espírito, então não tem limitações físicas. Também Deus é amor. E que amor é esse? É o amor ágape, o amor de Deus, aquele amor incondicional. Ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo. Então nós podemos conhecer a esse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus amoroso, mas é impossível para a mente humana compreender esse Deus. Esse mesmo amor de Deus, esse amor ágape, para o ser humano, muitas vezes é um amor incompreendido. Então, o ser humano não consegue compreender o que é o amor de Deus, porque ele é muito maior e mais complexo que o ser humano. Então a Bíblia, ela traz a revelação sobre quem é esse Deus maravilhoso. Em Isaías 43, do versículo 10 e versículo 11, diz assim: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Então, o próprio Deus nos revela que antes dele nenhum Deus se formou, e não haverá algum depois dele. Ele é o Senhor. Além dele, não há outro Salvador. Então é importante que nós saibamos disso, que só existe um Deus e sem ele não há salvação para o homem.
2. A origem de Deus. Sua origem vem da eternidade e excede todo o nosso entendimento. Ele sempre existiu. Seu tamanho é impossível de medir. Deus inventou o tempo e o espaço. Ele não está limitado por eles. E já existia quando não havia tempo e espaço. Somente na eternidade teremos as respostas para as dúvidas referentes à origem do Senhor. Então Deus, a sua origem vem da eternidade. É algo que excede o nosso entendimento, ou seja, nós não conseguimos mensurar o que é a eternidade. A eternidade, ela fica em outra dimensão. Nós vamos ter um estudo mais à frente falando sobre isso. Ele sempre existiu. Seu tamanho é impossível de medir. Deus inventou o tempo e o espaço, que está aqui na nossa dimensão. Ele não está limitado por eles e já existia quando não havia tempo e espaço. Somente na eternidade teremos as respostas para as dúvidas referentes à origem do Senhor. Então, somente quando nós estivermos na presença de Deus eterna, vivendo a vida eterna, é que nós teremos as respostas para a origem de Deus. Porque nós estaremos lá junto com este Deus na eternidade. No Salmo 90, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então esse Deus maravilhoso, antes que Ele formasse o nosso planeta, antes que Ele formasse a nossa terra, antes que Ele criasse o homem, Deus de eternidade em eternidade, Ele é Deus. É um ser de fora do nosso plano terrestre. Ele vive na eternidade. Terceiro, a palavra Deus. A palavra Deus vem do hebraico El, que significa ser soberano sem fim. No Antigo Testamento, vinha acompanhada de alguns adjetivos para indicar suas principais características, como, por exemplo, Shaddai, que significa todo-poderoso, Elion, altíssimo, e Olam, eterno, que se lia da seguinte forma: precedido com El, ficava El Shaddai, El Elion e El Olam, o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo e o Deus Eterno. Então a palavra Deus, ela vem do hebraico, não tem muito segredo aqui nesse tópico. Vem do hebraico, significa ser soberano sem fim. E no Antigo Testamento vinha acompanhada de alguns adjetivos, que é o Shaddai, o Elion e o Olam. É claro que tem muitos outros. Isso aqui é só um exemplo de 3. Então tinha o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo e o Deus Eterno. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então aqui a manifestação do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se fez presente a Abraão e fez uma promessa para Abraão. Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, diz assim:
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, sacerdote de El Elyon. Então, Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Elyon, do Deus Altíssimo, a manifestação do Deus Altíssimo, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18. E ainda em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti, e dirá: destrói-o. Então aqui a manifestação do Deus El Olam, o Deus eterno. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti, e dirá: destrói-o. Então, nós vimos aqui a manifestação do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, do Deus Altíssimo, El Elyon, e do Deus Eterno, El Olam. Quarto, a primeira manifestação de Deus. Deu-se no princípio da criação e surgiu com o nome Elohim, que significa Deus Criador. Naquela ocasião, Elohim criou os céus e a terra, o homem e o universo, manifestando-se assim ao mundo como um único e verdadeiro Deus. Então, mais uma manifestação de Deus aqui. Deu-se no princípio da criação e surgiu com o nome de El-Ohim, que significa Deus Criador, Criador de todas as coisas. Naquela ocasião, Elohim, o Deus Criador de todas as coisas, criou o céu e a terra, o homem e o universo, manifestando-se assim ao mundo como um único e verdadeiro Deus. Então foi a manifestação de Elohim, a primeira manifestação de Deus dentro da nossa história. Isso é importante nós frisarmos. A primeira manifestação de Deus dentro da nossa história, aqui no nosso universo, foi a criação dos céus, da terra, do homem e do universo. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, é a manifestação de Deus aqui no nosso universo, na nossa linha temporal, na nossa história. Tem muita coisa ainda que se passou lá na primeira criação, lá dentro da eternidade. Gênesis 1:1 fala a respeito do Deus criando os céus e a terra. 5. A onipotência de Deus. Onipotência é um termo teológico utilizado para fazer referência à verdade bíblica de que Deus possui um poder ilimitado, ou seja, Deus é onipotente. Significa que Deus é o Todo-Poderoso e é capaz de realizar qualquer coisa que seja da sua soberana vontade. A onipotência de Deus manifesta o seu caráter inigualável de poder, jamais alcançado, comparado ou ultrapassado por ninguém. A onipotência de Deus pode ser vista na obra da criação. Não há nada difícil para ele. Tudo se torna possível com ele. Nada pode impedir seu propósito.
Ele conduz a história e possui o pleno controle de todas as coisas, até mesmo nos menores detalhes, como os cabelos de nossa cabeça. Então, a onipotência de Deus. Deus é um Deus onipotente. É um Deus que pode todas as coisas. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai. Então, ele é capaz de realizar qualquer coisa que seja da sua soberana vontade. Então, se for da vontade de Deus, Deus é capaz de realizar. A onipotência de Deus manifesta o seu caráter inigualável de poder, jamais alcançado, comparado ou ultrapassado. Não há força alcançada, comparada ou ultrapassada à de Deus. Deus é acima de todos. Não há comparação. A onipotência de Deus pode ser vista na obra da criação. Não há nada difícil para ele. Tudo se torna possível com ele. Nada pode impedir o seu propósito. Então, se for da vontade soberana de Deus, nada pode impedir o propósito de Deus. Se Deus decretou, irá acontecer. Ele conduz a história e possui o pleno controle de todas as coisas. Isso aqui é importantíssimo que o cristão tenha noção disso. Deus conduz a história e possui o pleno controle de todas as coisas. Então, Deus está no controle de tudo. Às vezes parece que as coisas estão acontecendo de forma aleatória ou de forma em que o maligno esteja no controle, mas Deus está no controle de tudo. Os cristãos, eles precisam ter essa noção. Até mesmo nos menores detalhes, como os cabelos da nossa cabeça. Então, Deus controla tudo. Até os fios de cabelo da nossa cabeça, Deus está no controle. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Promessa de Deus para Abraão. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então nada é impossível para Deus. Abraão já era idoso, Sara já era idosa, mas a promessa de Deus, ela se cumprirá. Nada pode impedir a promessa de Deus. Nem a velhice biológica pode impedir Sara de engravidar. Em Lucas, capítulo 1, versículo 37, também diz: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se é a vontade soberana de Deus, nada é impossível para Deus. 6. A onipresença de Deus. A onipresença é um termo teológico usado para se referir ao fato de que Deus está em todos os lugares do universo, de forma que nada nem ninguém conseguem escapar dos seus olhos ou fazer algo encoberto. A onipresença de Deus não pode jamais ser confundida com a crença do panteísmo, ou seja, o ensino de que Deus é tudo e tudo é Deus. O verdadeiro ensino bíblico é o de que todas as coisas estão presentes para Deus, isso é,
ele está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, do seu conhecimento, do seu poder e de sua autoridade, de modo que nada se esconde da sua presença ou escapa do seu controle. Por mais que uma pessoa tente se esconder de Deus, ele estará sempre diante dele e ele estará vendo tudo. Então Deus, ele está em todos os lugares. Nada consegue escapar aos seus olhos. Ninguém consegue fazer nada encoberto. A onipresença de Deus não pode jamais ser confundida com a crença do panteísmo. Vamos prestar atenção bem nisso aqui. Há uma crença que pregam por aí que se Deus é tudo, então tudo também é Deus. Se Deus está em tudo, então tudo automaticamente passa a ser Deus. Essa é uma falácia, uma mentira que pregam por aí para dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque Deus está em tudo. O verdadeiro ensino bíblico é o de que todas as coisas estão presentes para Deus, ou seja, Deus observa todas as coisas ao mesmo tempo. Isto é, ele está presente em toda a parte da plenitude do seu ser, do seu conhecimento, do seu poder, de sua autoridade, de modo que nada se esconde da sua presença ou escapa de seu controle. Por mais que uma pessoa tente se esconder de Deus, ele estará sempre diante dele e ele estará vendo tudo. Ou seja, Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo e ele está vendo tudo. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, em todos os lugares o Senhor está. A pergunta aqui, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Não há esse lugar, não há. Para onde poderia fugir da tua presença? Não existe lugar. Deus, ele está presente em todos os lugares. E diz mais, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, em todos os lugares, Deus está nos guardando. Deus está nos sustentando. Porque ele está em todos os lugares. Sétimo, a onisciência de Deus. A onisciência é uma palavra utilizada para explicar o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. Significa que Deus conhece todas as coisas e todos os pensamentos dos seres humanos. E por mais que sejam ocultos os planos e projetos e pensamentos, ele sabe de tudo. A palavra onisciência não aparece na Bíblia, mas é muito bem aplicada para se referir à infinita sabedoria de Deus. Apesar de a Bíblia não utilizar o adjetivo onisciente, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, ou seja, nada escapa do seu conhecimento. Deus não pode ser enganado, porque ele conhece o pensamento antes que saia da boca do homem. Então, o nosso Deus,
é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe e conhece todos os pensamentos dos seres humanos. Por mais que sejam ocultos os planos e projetos e pensamentos, ele sabe de tudo. Apesar da Bíblia não usar o adjetivo onisciente, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em toda a parte. Ou seja, nada escapa do seu conhecimento. Então Deus não pode ser enganado, porque ele conhece o pensamento antes que saia da boca. Então, mesmo que a pessoa não diga, Deus sabe o que ela pensou, ela sabe o pensamento que estava dentro daquela mente, daquela cabeça. Deus, ele conhece tudo. No Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes o meu pensamento, meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Olha só que tremendo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele conhece cada um de nós, ele nos esquadrinha. Deus sabe exatamente com quem ele está lidando. Oitavo, a manifestação do nome Senhor. Deus possui um nome, e esse nome é Senhor. Deus se manifestou inicialmente com vários nomes, como já vimos anteriormente. Porém, o verdadeiro nome foi dado a Moisés na ocasião da sarça no deserto. Este nome Senhor vem do hebraico, Yavé. É o nome em hebraico do Deus bíblico do antigo reino de Israel. Seu nome é composto por 4 consoantes hebraicas e dá origem ao termo Jeová, que por sua vez dá origem em português à palavra Jeová. Então Deus, ele possui um nome. O nome de Deus é Senhor. Deus se manifestou inicialmente com vários nomes, como já vimos nos tópicos anteriores. Porém, o verdadeiro nome foi dado a Moisés na ocasião da sarça no deserto. E este nome é Senhor, que vem do hebraico Yavé. É o nome hebraico do Deus bíblico do antigo reino de Israel. Seu nome é composto por 4 consoantes hebraicas. É o Y, o H, o W e H, conhecido como tetragrama, e dá origem ao termo Jeová, que por sua vez aportuguesado dá origem à palavra Jeová. Então, o nome de Deus é Yavé. Esse nome foi dado a Moisés lá no deserto. Em hebraico não existem vogais, portanto, o nome escrito corretamente é esse tetragrama, YHWH.
Êxodo, capítulo 3, versículo 15, diz: Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, Deus revela o seu nome a Moisés. O nome de Deus é o Senhor, Yahvé. 9. A personalidade de Deus. Deus é um ser totalmente comunicável e se comunica com sua criação. Deus tem a habilidade de pensar, sentir e escolher. Ele vê, ele ouve, ele sabe, fala, ama, deseja, trabalha, se aborrece, se compadece, tem misericórdia, se vinga e etc. Enfim, é uma pessoa, pois possui uma personalidade que é marcante através de seus feitos, pensamentos e comportamento. Os 3 elementos da personalidade de Deus são inteligência, sensibilidade e vontade. Sendo uma pessoa, ele tem a habilidade para pensar, sentir e escolher. E a Bíblia prova que Deus é uma pessoa, atribuindo a ele características da personalidade. Então, Deus, ele é uma pessoa. Tanto é que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Manifestação da Trindade lá na criação. Então, se ele é uma pessoa, a Bíblia nos traz os seus atributos como ser humano. Ele pensa, sente, escolhe, ele vê, ouve, sabe, fala, ama, deseja, trabalha, se aborrece, compadece, tem misericórdia, se vinga e etc. Enfim, é uma pessoa, pois possui uma personalidade que é marcante através de seus feitos, pensamentos e comportamentos. Então, Deus, ele é uma pessoa. Então, ele tem a habilidade de pensar, sentir e escolher. A Bíblia nos traz esse Deus maravilhoso com características humanas e nós nos relacionamos com ele porque nós somos a sua criatura. Esse Deus que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que criou o homem, que é corpo, alma e espírito. Então nós nos relacionamos com ele porque nós somos a imagem e a semelhança desse Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama. Deus é um ser que ama. Ele ama o mundo. Ele amou tanto que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz pela vida do homem pecador. Em Hebreus 10, versículo 30 e versículo 31, também diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus ama, mas Deus também se vinga. Terrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. São atributos humanos que nós temos e Deus tem, porque Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. 10º, a essência ou natureza de Deus. A natureza de Deus é marcada por seus atributos naturais e morais. Atributo natural é aquele que vem da sua própria essência, como amor, paz, santidade, etc. Já o atributo moral é aquele que vem da sua sabedoria, como justiça, fidelidade, misericórdia e etc. Então vamos lá. A natureza de Deus é marcada por seus atributos naturais e morais. Atributo natural é aquele que vem da sua própria essência. Então a essência de Deus, ela é amor, paz, santidade. Isso aí faz parte da essência de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Já o atributo moral é aquele que vem da sua soberania, porque Deus é um Deus soberano, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso pai. Então Deus, porque Ele é um Deus soberano, são os seus atributos morais, então Ele é justo, Ele é fiel e Ele é misericordioso. Esse Deus maravilhoso, que na sua essência é de amor, de paz e santidade, e na sua moralidade Ele é justo, fiel e misericordioso. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a natureza de Deus. Deus é amor. Então, aquele que não ama, ele não tem parte com Deus, ele não tem parte com a natureza de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, olha só que coisa, hein? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? É um atributo de Deus, um atributo moral. Deus, ele é fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Interessante, não é? Não é em contrapartida. Se nós formos fiéis, Deus será fiel também. Mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque é um atributo de Deus ser fiel. E não pode negar-se a si mesmo. Deus não se contradiz. Repassando, o termo Deus refere-se ao ser supremo e inigualável, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis existentes na primeira e na segunda criação. Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e com poder para fazer tudo. Então, o nosso Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, porque ele tem poder para fazer tudo. Deus é espírito e não tem limitações físicas. Deus é amor, a sua natureza é de amor. E a Bíblia, uma grande verdade para nós, é a revelação de Deus sobre quem ele é. Então, através da Bíblia, nós conhecemos quem é Deus.
nós conhecemos os seus atributos naturais, nós conhecemos os seus atributos morais e ficamos sabendo quem é esse Deus maravilhoso que criou os céus e criou a terra. Então, meus irmãos, essa foi a aula de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima aula.